Jesus, na cruz revelaste o teu amor, teu sangue me lavou, deu-me vida eterna. Tua graça me alcançou, me libertou, e hoje vivo pra te exaltar. Minha vida está firmada na palavra da fé, nela eu vou prosseguir. Eu sou Sim, paz, povo de Deus! Bem-vindo ao podcast A Voz da Fé. Estamos dando início a mais um episódio desse podcast com o tema A Esperança para quem pensa em desistir. Fique com a gente. Já queira convidar o seu amigo, o teu vizinho, o teu parente. Compartilhe esse link. Segue a gente. Comente. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado através dessa palavra. E eu quero convidar o nosso ministro de hoje. Ele é daqui de Campina Grande. Ele fez Escola de Ministro Rema. Também ele fez o Centro de Treinamento Bíblico Rema. E ele é um grande e poderoso da Palavra de Deus. Com vocês, José Ivanildo. Bem-vindo ao podcast A Voz da Fé. Estamos agora com José Ivanildo. José Ivanildo, bem-vindo ao podcast. É uma honra te receber você aqui. E com certeza, se apresente ao pessoal. Graça e paz, povo de Deus, que maravilha poder participar desse podcast. É uma honra, um privilégio poder compartilhar um pouco a respeito da palavra de Deus, daquilo que Deus tem feito através de nós, em nós. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Ivanildo, tenho 37 anos, congrego na Igreja Verbo da Vida do Distrito, lugar de um povo bom, liderado pelo pastor Isaías Tavares, um grande homem de Deus. E hoje vou compartilhar um pouco a respeito da palavra de Deus, juntamente com o nosso querido Cleodimar. Amém! Glória a Deus. A esperança para quem pensa em desistir. Amém? Tenho certeza que esse podcast vai falar muito com você e hoje. Amém? Ivanildo, momento de fraqueza. Muitas vezes a desistência nasce do cansaço da alma. Não é a falta de fé, mas é o excesso de peso. Problemas acumulados, frustrações, silêncio de respostas podem levar alguém ao limite. Isaías, no verso 40, do 29 ao 31, diz assim: Ele fortalece ao cansado, renova as forças daquele que não tem vigor. Até os jovens se cansarão, se fadigarão, e os moços se forçam, como certeza cairão. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobe como asas, como águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Ivanildo, por que muitas pessoas pensam em desistir quando enfrentam dificuldade? Bom, na dificuldade, surgem várias vozes, e todas elas, infelizmente, a grande maioria, é para que você desista mesmo, para que você pare e não avance naquilo que Deus tem para cada um de nós. O curioso é que você leu aí, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm, não se cansa, caminham, não se fadigam, sobem com asas como águia. O curioso da águia, ela usa o vento ao favor dela. Aquilo que está contra ela, ela tira proveito para subir mais alto ainda. Ou seja, ela faz daquilo que é dificuldade para ela um degrau a mais para ela subir. Amém. Entendeu? E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida, dificuldades vêm para que nos façam parar de caminhar justamente naquilo que Deus tem. O segredo para não parar é confiar em Deus. Amém. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E é nessa palavra que aquele que está cansado deve se apegar. Em momentos de dificuldade, em momentos de fraqueza, a gente pode sim pensar em parar, pensar em desistir. Mas aquele que fica com a palavra da fé, aquele que põe em prática aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, tem um gás a mais e sobe, como a águia sobe. Usa aquilo que está contra ela a seu próprio favor.
A palavra diz que o Senhor fortalece os cansados, multiplica as forças e os que têm vigor. Isso nos mostra que a força, ainda que seja pequena, nós precisamos depender de quem? Do Senhor. A nossa dependência vem, é de Deus, é como ele acabou de falar. Quem espera no Senhor renova suas forças. Quem confia em Deus não vive pelo que sente, mas pelo que ele promete. É exatamente isso, né? O texto é claro em afirmar que a nossa dependência vem dele. Amém? Quando a gente deposita a nossa confiança no Senhor, algo ao nosso favor é credibilitado. Algo ao nosso favor é acrescentado. Confiando que dele é que vem o nosso escape, dele é que vem a nossa força, Amém? e dele, por ele e por meio dele a gente consegue Aleluia. suportar as tribulações dessa vida, suportar os momentos de fraqueza, e dele a gente pode sim seguir em frente e vencer esse pensamento de desistir ou até mesmo de parar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém. Romanos capítulo 15, verso 13, diz assim: que Deus dá esperança ao que preenche toda a alegria e paz na fé, para que transborde na esperança pelo poder do Espírito Santo. Ivanildo, como manter a esperança quando tudo parece dar errado? Bom, a Bíblia diz que a gente deve manter os nossos olhos, nosso foco no autor e consumador da nossa fé. Nosso olhar, nosso foco, nossa intenção deve estar nele. Quando a gente foca nele, quando a gente foca naquilo que ele fez, naquilo que ele tem para cada um de nós, traz à memória, sim, aquilo que ele mesmo prometeu. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso nos traz um ânimo, isso nos traz uma alegria de continuar perseverando, né, na caminhada cristã. Sabemos que existem inúmeras dificuldades, mas com o Senhor, né, confiando nele, a gente crê sim. A própria palavra diz, e o Espírito Santo testifica em nosso espírito todas as coisas no que diz respeito ao plano e o propósito divino. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Amém. A esperança não vem da circunstância, ela vem de Deus. E Deus nos enche de alegria e paz no crer, porque sejamos ricos em esperança. Exatamente. A esperança nos traz à memória aquilo que o Senhor prometeu. Existe uma caminhada cristã a ser vivida, a ser caminhada dia após dia, passo a passo. E no decorrer da caminhada, a gente se depara com inúmeras dificuldades. Mas a esperança daquilo que Ele nos prometeu em nós, nosso coração aquecido com essas promessas, né, nos traz a lembrança que em meio à tribulação, a própria paz divina habita em nosso coração, mediante a nossa fé, mediante a esperança em Cristo Jesus. Amém. Pensamento de desistência. Antes de nós entrarmos nesse tópico, não tem essa pergunta aqui, mas soltou no meu espírito, eu vou falar para você. Sabe, você que não assistiu o podcast dele, no passado, ele falou algo muito importante sobre a vida dele. Ivanildo tem um testemunho muito forte. E para quem você não assistiu, eu vou dar uma resumida bem rápida. José Ivanildo, ele é um ex-usuário de droga. Ele ficou muito tempo viciado no mundo das drogas. E esse tema tem tudo a ver com ele. Que quantas vezes, José Ivanildo, você não pensou em desistir? Quantas vezes você não pensou em largar tudo, voltar ao mundo como era? Então, nos comente um pouco a respeito disso, para que outras pessoas que estão pensando em desistir, estão podendo estar até no mesmo caminho, que é uma esperança, que é o Senhor. Exatamente. Como ele bem falou, eu passei um período da minha vida bem conturbado, no que diz respeito ao uso excessivo de drogas. Justamente pelo uso excessivo, abusivo e compulsivo da substância química, me levou a lugares que eu não imaginaria estar. Me levou a fazer coisas que eu nunca imaginaria fazer, para ter o prazer de fazer o uso da substância. E por várias vezes, quando algo estava começando a dar certo, o final dava errado. Todas as vezes. Um belo dia,
Cristo teve misericórdia e a sua bondade, o seu favor e sua graça me alcançou. E por meio dessa graça, eu tive a oportunidade, né, de tentar mais uma vez. Por isso a importância de não desistir, mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio às decepções, né, aos fracassos. Né. E algo, eu costumo dizer que existe uma parte que nos cabe. Né. Deus, ele é o mais interessado em nos alcançar e em nos fazer prosperar em todas as áreas. Né. Sua área emocional, sua área física, financeira, né, enfim, familiar, conjugal, enfim. Mas, se eu não me posicionar, se eu não fizer por onde, né, dia após dia, como eu falei anteriormente, passo após passo, né, fizer por onde, perseverar, confiar, crer, né, algo fica estagnado. Mas no momento que eu decido continuar a fazer aquilo que Deus tem, nada pode nos parar. Amém. Né? E foi justamente isso que aconteceu comigo. Pela bondade de Deus e a misericórdia dele, eu tive a oportunidade e eu me agarrei a essa oportunidade e, para a glória de Deus, já fazem 4 anos que estou limpo, que estou liberto, mas confesso, no começo não foi fácil, no começo teve várias dificuldades, né, apesar da própria abstinência, né, a desintoxicação do meu corpo, mas enfim, a palavra de Deus, ela tem poder. Amém. Né? A palavra lançada pela boca do Senhor, ela tem poder. Amém. E quando a gente se agarra a essa palavra e faz por onde acontecer, Deus é o mais interessado em realizar aquilo que a gente não pode fazer humanamente. Amém. E essa pergunta, pensando em desistir, tem tudo a ver com ele. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 ao 5 diz assim: porque embora andando na carne, não militando segundo a carne, porque a carne, porque a arma da nossa militância não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulado nos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, é levantado ao cativo, e todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia! Nem todo pensamento vem de Deus, José Ivanildo. Alguns precisam ser confrontados se realmente vem dos pais das luzes. Às vezes o pensamento vem da parte própria do nosso adversário, que é Satanás. Então, por isso nós temos que verificar da onde vem esse pensamento. Se vem de Deus ou vem do nosso inimigo. Ivanildo, como vencer os pensamentos que dizem que não vale a pena mais continuar pensando? Bom, a própria palavra, ela nos adverte quanto a isso. Né? O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, se não me falha a memória, fala que nós devemos renovar a nossa mente, né? Renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Ele fala, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados. Né? Ou seja, esses pensamentos mundanos que dia após dia chegam à nossa mente, eles podem ser renovados, né? Pela palavra de Deus. Ele foi lido aqui que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Aquilo que eu mais alimento se torna mais forte. Né? E Deus, ele por sua infinita sabedoria, né, deixou exatamente dessa forma, né, para que a gente pudesse ter esse, como é que eu posso dizer? Domínio próprio. Sim. De não ceder à carne, de não alimentar a carne, mas sim se inclinar para o Espírito, né, com essa consciência de transformar a nossa mente, de renovar a nossa mente pela palavra de Deus. E assim colher os frutos que são visíveis. Porque, de fato, se não tivesse com a nossa mente renovada, o que acontece? O pensamento vem. O pensamento vem, a atitude vem junto. As sugestões do adversário vêm. Nós precisamos estar o quê? Com a mente renovada com a palavra, conforme você falou. Já pensa, vamos imaginar, você naquele estado, ou eu no meu antigo estado, se não tivesse com a mente renovada, o que acontece? Qualquer sofisma, qualquer sugestão, nós caímos. Nós caímos, por quê? A mente ela precisa estar renovada com o quê? Com a palavra. Interessante que eu coloquei um texto aqui, lá em Colossenses, capítulo 3, de 2 ao 5, que diz muito bem, muito claro isso. Pensais nas coisas lá do alto, não que são daqui, da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Quando Cristo é a nossa vida, se manifesta, então em a vossa série, manifesta com ele em glória. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, a avarez e a idolatria. Nós precisamos deixar morrer essas coisas. Não ficar pensando em coisas que não vêm de Deus. Literalmente, como você falou. Pensamento de derrota não pode governar mais a minha nem a sua vida. Exato. E nem a vida dos nossos ouvintes. Nós precisamos substituir mentiras por verdade da palavra. Isso mesmo. Você concorda? Isso mesmo. O curioso me fez lembrar agora quando Deus falou para Caim. Ele disse: Caim, o pecado já está à porta do teu coração. Cabe a você dominar. Justamente. Ou seja, Deus não impediu que o desejo viesse, mas ele deu a autoridade para dominar. Justo. Né? E nessa questão no contexto de drogas, né, se eu alimentar lembranças, memórias, lugares, pessoas, situações, enfim, de tanto eu alimentar essas lembranças e memórias, pode surgir o desejo de tanto alimentar essas lembranças e memórias. Quando o desejo brota, é o que Deus disse a Caim. Cabe a você dominar. Justamente. Cabe a você dominar. Então, Aleluia. existe sim, como você bem falou, né? Pensar nas coisas do alto e não nas da terra. Né? João 15 fala a respeito disso. Amém. Que Jesus é a nossa videira. Né? Isso. João 15, versículo 5, se não me engano, em diante, ele fala: eu sou a videira, vós os ramos. Né? Aquele que permanecer em mim. Ou seja, existe essa questão de permanecer em Cristo. Caso contrário, somos vulneráveis. Né? Mas aquele que permanece em Cristo, tem a mente de Cristo, pensar nas coisas do alto, renovar a mente pela palavra, nossa, é uma armadura poderosa. Amém. Né? O próprio apóstolo Paulo fala em Efésios, nós devemos revestirmos da armadura de Deus, para estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. E uma das astutas ciladas do inimigo é os dardos dele em nossa mente, são os dardos inflamados. Né? E Paulo nos adverte a usar o capacete da salvação, né? Proteger a nossa mente, proteger o nosso entendimento pela palavra de Deus, assim sendo, não deixando os dardos inflamados do inimigo ter êxito naquilo que ele foi programado para fazer. Amém. Justamente. Olha que palavra poderosa. E eu creio que você está sendo abençoado com esse podcast. Nós já voltamos. Fique com a gente. Eu sou a voz da fé, proclamando que Cristo é o Senhor. Ergo minha voz em rendição, somente a ti. Voltamos. Eu creio que você está sendo abençoado. Não esqueça de compartilhar essa mensagem e deixar que as pessoas possam ser abençoadas como você está sendo. Amém? 1 Reis, capítulo 19. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou dar uma resumida para que nós podamos entender aonde nós queremos chegar. Capítulo 19. O primeiro livro de Reis mostra um momento de profunda fraqueza do profeta Elias. Logo após uma grande vitória espiritual no capítulo anterior, após a derrota do profeta Baal, Elias recebeu uma ameaça de morte da rainha de Jezebel. Com medo, ele foge para o deserto e chega a um ponto de exaustão emocional, desejando até morrer. Mas Deus intervém com cuidado e misericórdia. Um anjo alimenta Elias e o fortalece. Ele caminha até um monte de Moabe, é um monte de Deus. Lá Deus se revela de maneira surpreendente, não através de vento, nem de um terremoto, nem de fogo, mas de uma voz mansa e suave. Oh, aleluia! Então Deus restaura o propósito de Elias, dá novas instruções
e revela que ainda existe 7.000 que não se dobraram a Baal. Ou seja, Elias não estava sozinho. Oh, aleluia! Glória a Deus. Ivanildo, o que aprendemos com os personagens bíblicos que também quiseram desistir? Bom, o entendimento que nos traz, que a própria Bíblia nos traz, é que eles eram homens como nós, né? Inclusive até de uma aliança inferior, e viveram coisas sobrenaturais. Pelo fato de confiar em Deus, né? Pelo fato de viver de fato com Deus, eram homens terríveis, né? Na intimidade com o Senhor, embora numa aliança inferior. E nós, com essa aliança superior a eles, né? A Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito é cobrado. E nós sim seremos cobrados de fato, além deles mesmos. Nós estamos numa aliança superior, né? E quem muito é dado, muito mais é cobrado. E nós aprendemos com o próprio Elias que, embora o céu se moveu a favor dele, ele realizou grandiosas obras em Deus, né? E apenas uma mulher tocou terror no coração dele, ao ponto dele fugir, se esconder, enfim, todos sabem a história. Mas, porém, Deus interviu nessa situação, né? E o curioso é que numa brisa suave, Deus se manifestou para ele, Justamente. né? Entre relâmpagos, vozes, trovões. Sabe, Ivanildo, não cortando você, mas é que muitas pessoas esperam o extraordinário de Deus. E Deus simplesmente quer manifestar no seu simples, Exatamente. na sua simplicidade. Exatamente, exatamente. É pelo Espírito. Naquela época, o Espírito Santo vinha sobre, né, reis, profetas e sacerdotes, né? Era o povo que conduzia, digamos assim, né? Aquele povo na época. Hoje não, hoje o Espírito Santo habita em nosso coração. O Espírito Santo é aquele que nos auxilia em todas as circunstâncias. O Espírito Santo é aquele que nos guia, aquele que nos fortalece, aquele que nos consola. O Espírito Santo é aquele que nos instrui como devemos andar, né? Amém. Hoje nós temos essa oportunidade de viver nessa terra com o Espírito Santo habitando em nós, coisas que eles não tiveram essa oportunidade. E, voltando para a questão do cansaço de Elias, né? Elias ele estava exausto, não apenas fisicamente, né? Mas a alma dele estava gritando. O cara tinha acabado de viver experiências extraordinárias em Deus e apenas uma mulher tocou terror nele, né? Ao ponto de ele, como eu disse agora há pouco, se esconder, correr, fugir, enfim. Mas Deus veio a ele e falou: Elias, come, que a caminhada é longa. Ou seja, não acabou por aqui. E nós podemos aprender também com um outro personagem muito, muito bíblico, que estava agora me lembrando aqui, é Davi. Davi, ele tinha tudo para desistir. Quantas vezes Davi caiu? Quantas vezes Davi não queria dar uma entortada no pé, vamos dizer assim. Mas Davi permaneceu firme. Davi ele poderia até abalar um pouco a sua fé, vamos digamos assim. Mas Davi nunca saiu 100% da presença. Exatamente. E Davi, ele foi considerado como um homem segundo o coração de Deus. Olha só. Nenhum outro homem da Bíblia é considerado um segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi considerado. O Davi também é um grande exemplo de não desistir no meio das fraquezas, no meio das tribulações. Muito interessante. Exatamente. O curioso é que Davi, né, se a gente for fazer uma balança entre Davi e Saul, Davi ele foi terrível em seus pecados, em suas transgressões, Sim. comparando a Saul. a Saul, né? O problema é que Saul, o coração de Saul, ele começou até bem, mas no decorrer da caminhada dele, o coração dele se extraviou grandemente. Ele não tinha o coração mais acertado diante de Deus. Ele queria fazer as coisas de acordo com o que ele pensava que seria certo. Sim. Não queria mais a instrução nem a voz de Deus. Diferente de Davi.
Davi, por mais que ele errasse, por mais que ele pecasse, ele tinha essa consciência que feria o coração de Deus. E arrependido amargamente, ele buscava, né, Amém. esse perdão divino. Né? E Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, que ele olha o coração, né, não é o homem, ele olha o coração, e dava a oportunidade para Davi. E Davi, que não era bobo, se agarrava a essas oportunidades, né, com todo o coração e não desistia, apesar de ter cometido várias transgressões, né, inclusive uma delas até trouxe morte para o filho dele. Sim. O filho que não foi gerado de acordo com os princípios de Deus, mas ele amava o filho. Né? Contudo, veio as consequências do ato dele. Com tudo isso, ele não desistiu. É um cara que foi o rei, um cara que tinha um reino sobre seus ombros. Não era fácil reinar, né, numa época de guerra, como era naquela época, e em meio a todas as dificuldades, inimigos, né, o próprio povo, alguns, eu conspirava contra ele, né, e ele não desistiu, confiou em Deus e permaneceu. E desfrutou da bondade de Deus. E um outro personagem que eu estava também lembrando agora aqui, que esses dois personagens não se encontram nos nossos clipes, mas foi Pedro. Pedro foi chamado até de pedra de tropeço. Para você ver. Pedro foi um homem muito, vamos dizer, andava muito assim, sabe? Alto e baixo, alto e baixo. Pedro ele ia longe. Mas Pedro ele foi sempre corrigido pelo Senhor. Sempre corrigido. Sempre trazido para perto. E Pedro nunca desistiu do Senhor. E outra coisa. Teve uma certa vez que Pedro ele desistiu, mas o Senhor foi atrás dele. Exatamente. E Jesus foi atrás dele. Na onde? Lá na onde ele voltava. O barco. E Jesus foi atrás dele. Para você ver, amado. Salta no meu coração aqui agora. Aonde você correr, aonde você ir, o Senhor vai atrás de você. Não desista. Jamais. Exatamente. Como o Senhor fez com Elias, que mandou um anjo alimentar Elias. Quando Pedro pensou em desistir, o Senhor mesmo foi até lá para trazer Pedro de novo para o teu coração. Se tu falando para mim e para você hoje, eu estou contigo. Eu não desisto. Oh, aleluia! É isso mesmo. A Bíblia diz que Deus, ele quer que todo ser humano se salve e venha ao pleno conhecimento da verdade. É desejo dele que nenhum de nós venhamos ficar no caminho. É desejo dele que nós prossigamos em alcançar aquilo que ele mesmo determinou para nós, que a gente não desista. Né? Ele conhece o coração do ser humano, sabe que mesmo as pressões que nos possa fazer tentar desistir, tentar parar, Deus ele vê o futuro, que ele já foi no futuro, ele é atemporal, ele sabe aquilo que tem de melhor para a gente. Né? A Bíblia diz que eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu sei os planos que tenho a respeito de você, pensamento de bem, não de mal, para dar o fim proveitoso que vocês merecem. Entendeu? E assim, como ele sabe todas as coisas e conhece o mais íntimo do coração do ser humano, né, ele faz por onde alcançar nosso coração em inúmeras situações. Como ele bem citou aqui vários exemplos de homens que naquela época passaram pelo que passou e mesmo assim Deus alcançou eles da maneira que proveu Deus. Justamente. E a mesma coisa com você. A mesma coisa comigo, a mesma coisa com ele. Deus ele jamais vai desistir de vocês. Amém? Então, uma frase que eu posso falar para vocês hoje. Desistam de desistir. Amém? Pronto. Elias é um grande profeta, ele pediu a morte, ele estava cansado, com medo, emocionalmente abalado. Mas Deus não rejeitou Elias. Deus cuidou dele. Primeiro Deus tratou o físico, descanso e alimento. Deus tratou o emocional de Elias. E só então falou com ele. O que nós aprendemos? Isso mostra que Deus não desiste de nós. Quando pensamos em desistir, nós pensamos nele. Porque ele nunca desiste de mim, nem de você e nem de você, caro ouvinte.
Amém? Exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias, no capítulo 29, de 11 ao 12, diz assim: Ei, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vós dar ao fim que desejais. Então me invocarei e passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Oh, aleluia! Como lembrar do propósito de Deus quando a dor fala mais alto? Bom, aquilo que Deus fala ao nosso respeito, independente se seja ao nosso espírito, ou se ele usa pessoas para nos comunicar algo, e vem circunstâncias que nos pode fazer pensar totalmente contrário, será que é mesmo? Será que realmente Deus falou isso? Será que realmente é isso que Deus quer para mim? E começa a vir circunstâncias, problemas. Agora isso é em diversos segmentos, na família, no trabalho, né? Às vezes até no próprio ministério, né, que a gente enfrenta dificuldades. Mas em meio a essas dificuldades, o próprio Espírito Santo nos traz à memória aquilo que ele nos confiou. Existe um plano, existe um propósito para cada habitante dessa terra, que se disponibiliza a realizar aquilo que Deus tem. Né? Então, a própria palavra, ela se encarrega de confirmar aquilo que Deus falou. A palavra, o congregar, por isso que é importante o congregar. No meio da congregação, Deus pode usar um irmão para confirmar aquilo que ele já tinha nos comunicado, né, no que diz respeito ao nosso propósito nessa terra. Eu costumo dizer que, comparando uma plantação, né, um carocinho de milho, um grãozinho de milho, você planta, acredito que 3 a 4 meses no máximo, você já está colhendo, não é? o fruto. Né? Já uma jaca, não. Anos se passam para você poder desfrutar do fruto. Demora um pouco. Né? Ou seja, existe coisas que pode ser instantâneo, mas existe coisa que vai levar tempo para chegar no fim proveitoso. Né? E Deus sabe, como você acabou de ler aí, Deus sabe o caminho que a gente pode percorrer, Deus sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, de fazer prosperar, né? Fazer o bem. Naquilo mesmo que Ele determinou como propósito, individualmente, Amém. lógico, e como coletivo, no congregar, como eu falei agora há pouco, que é o corpo de Cristo. Não é isso? Então, no começo, no meio e até mesmo no fim do propósito, Deus ele se revela de várias maneiras. E principalmente a maneira que ele se revela a nós é por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito. Amém. Deus declara que os planos dele são de paz e não de mal. Se você ainda está vivo, Deus ainda não terminou o plano que ele tem para mim e para você. O propósito não morre, só está em processo. Exatamente. Exatamente. Aleluia. Curioso que ele falou isso aí, me trouxe à memória agora, como eu saí de um contexto de droga, né? Claro. Sim. Que é algo que marcou profundamente minha vida, não se limita apenas o que eu vivi na minha vida. Né? A maneira como Deus me alcançou, a maneira como o Senhor me tirou desse lugar e me colocou em um lugar de paz, em um lugar de alegria, em um lugar de provisão em todas as áreas. Né? O propósito que Deus tem para a minha vida, alcançar essas pessoas que estavam nesse processo, que estão nesse processo, né, de dependência química, faz parte do meu propósito. Amém. Né? Deus conta comigo para alcançar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade no que diz respeito à dependência química. Amém. Né? E Deus conta comigo mesmo para alcançar essas pessoas. Eu me recordo, Cleodimar, de uma conversa que eu tive com um rapaz da igreja mesmo, a gente congrega. Ele disse: Ivanildo, você sabe que um percentual
dos que congregam não vão em lugares que você vai. Sim. Um percentual, e eu ouso até dizer um grande percentual, jamais vai entrar no lugar que você Entrou. e que você tem acesso, né? Que você conhece literalmente, intimamente como funciona esses lugares, essas pessoas, você sabe de fato porque você viveu ali. Então você tem essa facilidade de alcançar essa pessoa, você tem essa facilidade de entrar nesses lugares que outras pessoas não têm. E de fato é verdade. Em um dos evangelismos que a gente foi, eu me recordo que foram duas meninas, não levam muito jeito, digamos assim, né, nessa localidade. E quando a gente entrou na localidade, ficaram aterrorizadas com o que viram, né? E eu percebi que aquele local estava incomodando elas. Elas queriam fugir dali, queriam sair dali, não queriam estar ali, mas pela obediência à palavra do Senhor, né, e de por todo mundo e pregar o evangelho, elas se submeteram e ficaram. Porém, só observando. Não teve habilidade, né? Não tinha habilidade e também, Poderia até ter a habilidade, mas não o conhecimento que você teria. Ou o modo que você teria como alcançar aquelas vidas. além de que eu acredito que elas poderiam pensar, nossa, como essas pessoas me veem? É. Né? Como é que essas pessoas vão reagir a uma abordagem? Aí fica meio que receoso de entrar nessas localidades, de fato abraçar essas pessoas, né? Então, isso chamou a minha atenção para um evangelismo específico para esse tipo de pessoa, para esse tipo de gente, que de fato nem todos querem estar no local daquela forma, né, e ter contato com pessoas daquele jeito. Eu vivi isso durante 8 anos, eu fui refém, né, e vivi na pele como funcionam as coisas. E infelizmente existe uma parte que não quer entrar. Mas glória a Deus por aqueles que se disponibilizam Amém. aí, vão Glória a para um Deus. lugar daquele e alcançam vidas. Tem inúmeros testemunhos, né, dos evangelismos que a gente faz nessas localidades mais vulneráveis, digamos assim, né? E o resultado final, É maravilhoso. nossa, quando a gente vê aquelas vidas se rendendo ao Senhor Jesus, Amém. sendo alcançadas pelo poder do Espírito Santo, sendo tocadas pela palavra de Deus, aquilo ali é um gás a mais que nos impulsiona a realizar aquilo que o próprio Senhor nos designou, e Deus confia a cada um de nós para fazermos isso. Agora, claro, não se limita apenas num ambiente desse contexto. Existem outros contextos sociais em que outras pessoas têm habilidade também que eu não tenho. As pessoas têm mais facilidade de alcançar uma pessoa que está em um local de uma sociedade diferente daquela que eu vivia. Amém. E Deus, ele sabe como alcançar Com o certeza. perdido. Deus, ele tem as ferramentas exatas para cada propósito. E falando de propósito, Deus, ele é aquele mais interessado que a gente cumpra cabalmente o nosso propósito nessa terra. Amém. Independente de classe social, independente de ministério, independente de dom ministerial. Amém. Mas Deus conta comigo e com você para alcançar mais pessoas para o reino dele. Aleluia. Eu quero ler para vocês lá em Gálatas, no capítulo 6, verso 9, na versão Ara, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Oh, aleluia! Ivanildo, qual a diferença entre insistir na própria força e perseverar na confiança de Deus? Bom, a insistência da nossa própria força pode até nos levar a um lugar não muito distante, né? Porque humanamente falando, nossas forças, ela vai chegar um momento que ela vai acabar. Sim. E a gente não vai chegar no objetivo ou até mesmo alcançar aquilo que Deus nos confiou.
mas a perseverança nele, a força dele, nos leva a alcançar lugares maiores, né? A perseverança em Deus, a perseverança na palavra de Deus, contando com a graça dele que nos capacita e nos empodera a realizar aquilo que humanamente a gente não é capaz. Existe essa diferença de eu lutar com as minhas forças, né? Eu perseverar naquilo que humanamente me cabe, né? E apenas isso, confiar nisso, eu não vou muito longe. Mas confiar naquilo que Deus pode realizar em mim, aí a história muda. Né? Que foi o caso exatamente de Elias e diversos outros personagens bíblicos que usufruíram dessa graça capacitadora, né? Desse favor de Deus, impulsionaram eles a realizar coisas gigantescas e chegar em lugares que humanamente seriam impossíveis. Insistir na própria força gera esgotamento. Exatamente. Perseverar em Deus gera renovação. Porque, de fato, não é nas nossas próprias forças, mas é na força do poder, do Espírito que está dentro de nós. Não nos cansemos de fazer o bem, porque o tempo certo colheremos. Porque existe um tempo de semear, existe um tempo de colher. Não desista no meio do processo. Exatamente, exatamente. Você me faz lembrar, com essa leitura, aquilo que a gente leu agora há pouco, citou na realidade, né, João 15, onde ele é a videira e nós somos os ramos. Ele falou, olha, vocês não podem produzir fruto algum se não permanecer na videira. Né? Vocês não podem fazer nada se não permanecer em mim. Né? Eu vou ler aqui um pequeno trecho da palavra, no versículo 7 do capítulo 15 de João. Ele diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Né? E a gente só pode dar fruto se a gente permanecer nele. Amém. É isso? Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado com esse podcast. Se essa palavra falou com você hoje, eu quero te lembrar de algo. Desistir não é o fim da dor, mas é permanecer. Pode ser começo de um grande milagre. Deus ainda está escrevendo a sua história. Enquanto há fôlego, há propósito. E eu quero declarar, não só eu, como ele também, nós queremos declarar sobre a tua vida. Amém. Que o Senhor fortaleça aquele que está fraco. Renova aquele que está cansado. Reacende a esperança de que já pensou em desistir. Em nome de Jesus. Amém. José Ivanildo, eu quero te agradecer. Porque hoje você deixou nós tocarmos em suas feridas. Que através das suas feridas, pessoas estão sendo curadas. Pessoas estão sendo alcançadas. Por isso que não apagou a minha ferida. Porque através da minha ferida, da sua ferida, nós vamos alcançar a outras pessoas. É isso mesmo. Muito obrigado, José Ivanildo. Amém. Por você ter esse coração sensível, esse coração generoso, de estar vindo, dedicar um tempo a essa gravação do podcast A Voz da Fé. Eu tenho a certeza que pessoas foram alcançadas através das suas feridas. Amém. Amém? Agora eu quero deixar com você as suas considerações finais. Bom, antes de mais nada, né, eu que agradeço a oportunidade. Eu costumo dizer que compartilhar da palavra de Deus é mais do que uma obrigação, é mais do que uma necessidade, é mais do que... É de fato prazeroso mesmo, né, compartilhar da palavra de Deus. E quando se trata da sua própria vida, do seu particular, daquilo que você viveu, né, do que Deus fez na sua vida, cara, compartilhar isso sabendo que outras pessoas de fato serão tocadas, outras pessoas de fato poderão ser libertas através de uma palavra, de um testemunho, né? Eu fico muito grato, eu louvo a Deus por isso. E antes de encerrar, eu queria, se você me permite, Permito. eu quero deixar uma breve palavra para que vocês possam meditar. Você que ainda não tem nenhuma aliança com Deus, você que ainda não fez essa decisão por Jesus Cristo, eu quero dizer algo para você.
né? Independente se você faz uso de drogas ou não, independente se você é usuário ou não, eu quero te dizer algo, né? Pessoas que são usuárias podem sim deixar de usar drogas Amém. e não reconhecer o senhorio de Jesus. Embora a força capacitadora dele em nós, que nos resgata disso, né? Você pode sim conseguir sair de uma maneira ou de outra e não fazer Jesus Senhor da sua vida, né? E você que já fez essa decisão, eu tenho algo para você também. A Bíblia diz em Gálatas 2:20, se não me falha a memória, já estou crucificado com Cristo e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que muito me amou e se entregou a si mesmo, por amor. Amém. Essa palavra é para você, que já fez o Senhor Jesus Senhor da sua vida, mas literalmente ainda não deixou ele ser seu governador, né? Você ainda tem decisões próprias como se fosse ele. Quando a gente faz Jesus Senhor de nossa vida, ele é quem manda, ele é quem decide o que a gente pode fazer ou não, né? Não tem lógica eu fazer Jesus como Senhor da minha vida e tomar decisões pautadas no meu bel prazer, desprezando então o senhorio de Jesus Cristo, né? Para você que não fez essa confissão ainda, Romanos capítulo 8 diz: não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Diferente disso, existe sim uma condenação para quem não está em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que não fizeram Jesus Senhor da sua vida, né? E tanto para você que fez Jesus Senhor da sua vida e para você que não fez Senhor da sua vida, eu quero deixar algo aqui. Romanos capítulo 5, no versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Dessa mesma maneira como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou a salvação e a vida eterna nesse mundo, Cristo Jesus. Amém. Ele é o autor da vida. Amém. É por meio dele que temos acesso ao Pai. Aleluia. E você que não tem essa aliança, eu sugiro a você que faça imediatamente. Cristo Jesus está breve o seu retorno. E aqueles que não têm uma aliança com ele, infelizmente, não vão subir. Verdade. E para você que já fez essa aliança, que já fez Senhor da sua vida, continue perseverando em fazer a vontade dele. Amém. Aleluia. Olhando para ele, autor e consumador da sua fé. O pastor Isaías, ele nunca esqueço essa palavra que ele me trouxe. Inclusive, se eu não me falha a memória, a pessoa convidada no podcast passado, se não me engano, Mona Lisa, exatamente, ela falou sobre isso. Retratado. Ela falou sobre isso. Quando ela falou, eu me lembrei. O pastor Isaías, ele disse: Ivanildo, onde você for, o Espírito Santo vai com você. O que você for fazer, o Espírito Santo está com você fazendo. Ou seja, em momento algum, ele vai nos deixar. Então, não leve o Espírito Santo a um lugar onde ele jamais lhe levaria. Verdade. Não faça com o Espírito Santo algo que ele jamais faria com você. Amém. Cléo Demais foi libertador para mim. Porque na época, como eu estava em processo de libertação, né, de desintoxicação, digamos assim, né, aquilo ali me fez refletir, cara, isso é verdade. E eu aconselhando com ele, me aconselhando com ele uma certa vez, ele me falou a mesma coisa. E eu nunca me esqueço essa frase dele. Isso foi libertador. Saber que onde eu vou, o lugar que eu vou, ele vai comigo. Justamente. O que eu for fazer, ele está comigo. Justamente. A Bíblia diz para a gente não entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz para a gente não desprezar o Espírito Santo. E através das nossas atitudes erradas, nossas palavras erradas, pensamentos errados, a gente pode fazer com que o Espírito Santo se entristeça. Amém. A gente pode fazer desprezível. A gente pode desprezar com nossas atitudes. E não é uma atitude sábia fazer isso com o Espírito Santo, aquele que nos guia, aquele que nos consola, Amém. aquele que nos exorta, aquele que nos instrui em todas as coisas. Amém. Então, quero mesmo, Cléudimar, agradecer essa oportunidade. Amém. Muito obrigado por abrir esse espaço
para me compartilhar do que Deus tem feito na minha vida. Amém. E eu creio mesmo que pessoas serão tocadas, pessoas serão acrescentadas naquilo que Deus mesmo quer para a vida deles. Então, muito obrigado a você que ficou até aqui. E o que eu posso aconselhar a vocês é exatamente A isso aqui. palavra. Amém. Medite na palavra. Salmo 1 fala que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Dia e noite. Isso dá a ideia de uma constância, dia após dia. Está inteiramente conectado com a palavra. Amém. Existe sim atitudes que não condiz para ser evitado, né? Não andar no caminho dos pecadores, não se deter, né? Não se assentar, nem tomar conselho. Amém. Né? Pelo contrário, mas aquele que anda, aquilo que Deus quer que a gente anda, cara, 1000 coisas podem acontecer em um dia, para a glória de Deus Pai. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês e creio mesmo que muito mais fará o Senhor na vida de cada um de vocês. Como o próprio Ivanildo ele ministrou para você que um novo nascimento, você que quer nascer de novo, você que está querendo voltar para os caminhos do Senhor, repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E escreva o meu nome no livro da vida. E hoje eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Pai, obrigado, Pai, por essas pessoas que estão aceitando a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Eu oro, Pai, por essa pessoa que está se entregando ou está voltando para o caminho do Senhor. Para que essa pessoa, Pai, ela possa entender que o Senhor Jesus é o caminho. Obrigado, Pai, por ela entender, Senhor, que Jesus é o caminho, Jesus é a vida. E obrigado, Pai, por cada uma das pessoas que estão ouvindo e entendendo que Jesus é o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Ivanildo, agora eu quero que você ore para encerrar de vez nosso podcast, nos abençoando a nós que nós ouvimos, abençoando os ouvintes que foram tocados, né? E você que assistiu a Cristo, comenta aqui embaixo: eu estou voltando para Jesus hoje, que nós vamos entrar em contato com você. Amém? Amém. Antes de fazer a oração, eu quero deixar algo bem claro aqui. No que diz respeito ao uso de drogas, né, saiba de uma coisa: por mais difícil que seja você se libertar dessa cadeia maligna, saiba que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que você pensa. Amém. Muito mais do que você pensa. Muito mais do que você pensa. Salmo 40, Davi deixou escrito: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco horrível de lodo, pôs os meus pés numa rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico em minha boca. Salmo, ele diz muito, né, fala muito ao meu coração a respeito dessas situações, né, que mesmo em meio a um charco horrível de lodo, Deus ele me tirou dali, né? Deus ele me tirou dali. Ele ouviu de fato o meu clamor, quando eu não aguentava mais, quando eu me via naquela situação. E eu digo para você: não desista da sua vida, não desista de alcançar lugares em Deus. Amém. Creia que Deus pode fazer muito mais do que você pensa, certo? Que essa questão de droga vai ser assim, ó, pequenininho. Claro, as memórias vão sempre existir, você vai carregar essas memórias, essas lembranças pro resto da sua vida, mas cabe a você, né, lutar com isso. E Deus vai ser glorificado, pessoas vão ser alcançadas, porque esse é o desejo de Deus. Bem, vamos orar? Pai amado, Pai querido, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós te rendemos graças, Senhor, Obrigado. por esta oportunidade, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado neste tempo. Obrigado, Senhor, por cada palavra inspirada pelo teu Espírito a alcançar pessoas, Pai. Nós cremos sim, Senhor, que teu Espírito Santo alcança corações nessa hora, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo tocando na personalidade, Senhor, como ele Deus. deseja fazer, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado por cada ouvinte, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que ouviu esse podcast.
Creio mesmo, Senhor, que pessoas serão alcançadas, famílias inteiras serão impactadas por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu te apresento esse propósito desse podcast, Senhor, que é alcançar pessoas em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por provisão chegando, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse podcast tomando proporções inimagináveis, Em Senhor. nome de Jesus. E pessoas sendo alcançadas, inúmeras pessoas sendo alcançadas, inúmeras pessoas sendo tocadas pelo teu amor, Senhor, através desse programa. Abençoa o Cledimar, sua esposa, Pai, que eles possam sim, Senhor, continuar realizando a tua obra, Senhor, realizando o teu propósito, o teu plano nesta terra, que é alcançar vidas, Pai. Obrigado por tua inspiração, Espírito Santo. Cada dia, Pai, em cada programa, Senhor, porque esse é o desejo do teu coração, alcançar pessoas. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus que oramos, bendizemos o teu nome, Senhor, louvamos e te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é o único digno de toda honra, toda glória, poder e majestade pelos séculos dos séculos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Toda honra, toda glória seja ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o podcast A Voz da Fé. Eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado com essa palavra. Os nossos QR Codes vai estar no final para que você possa seguir a nossa página no Instagram e também nosso canal no Telegram e também no WhatsApp. Te vejo você no nosso próximo podcast A Voz da Fé. Tchau!